você não morreu. Malandro, 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 você não morreu. Malandro, malandro, virou fumaça e desapareceu. Malandro, malandro, virou fumaça e desapareceu. Quando eu subo o morro só para lhe ver. Quando eu subo o morro só para lhe ver. Malandro, malandro, tô precisando falar com você. Malandro, malandro, tô precisando falar com você. Saravá, Sr. José Pilintra. Vamos agora a uma narrativa. Eu vou fazer uma narrativa comentada, né? O arquétipo do malandro. O texto original é de Igor Fernandes, e aí eu tenho algumas observações, né? Então, Igor Fernandes ele começa a falar sobre Zé Pilintra, origem e história. E ele aponta Zé Pilintra como um personagem bastante conhecido, né? Seja por frequentadores das religiões, onde ele atua como entidade, seja por sua notável malandragem, e ele coloca seu Zé como a imagem reconhecida, um ícone praticamente, né? Um representante, o verdadeiro estereótipo do malandro, ou por que não dizer da malandragem brasileira, especificadamente a malandragem carioca, né? Ele também aponta que, não raro, né, encontra-se pessoas que conhecem, seja pela ideia da malandragem, tem gente que já viu a figura do seu Zé Pilintra e não sabe, né, não sabe que é Zé Pilintra, mas já viu a figura. Então, o fato é que Zé Pilintra, de uma forma ou de outra, ele já permeia o imaginário popular da cultura brasileira, onde ele é retratado de diversas maneiras, né? Então, ele dá exemplo também do Ligiero, né? Eu vou colocar essa indicação de leitura para vocês, que é o Malandro Divino. Ligiero conta que na década de 70, Chico Buarque ele cria a Ópera do Malandro, e para o cartaz do espetáculo, o artista Maurício Arraes, ele utiliza a figura de Zé Pilintra mesclada aos traços faciais de Chico Buarque, né? No início da década de 90, o cineasta Roberto Moura ele lança, né, o Cartazes, História dos anos 80 com o Grande Otelo no papel de Zé Pilintra. E essa seria a última longa-metragem, né, do Grande Otelo. E até mesmo a figura de Zé Carioca, que é o personagem do Walt Disney, Ligiero ele aponta como sendo algo inspirado na figura de seu Zé. Por quê? Em 1940, o Walt Disney fez uma viagem ao Brasil como parte do programa Política de Boa Vizinhança, criado pelo governo norte-americano, para pesquisar um novo personagem tipicamente brasileiro. Na ocasião, foi levado com sua equipe de desenhistas para conhecer a escola de samba da Portela, né? Naquela noite estavam nada mais, nada menos do que Cartola, Paulo da Portela e Heitor dos Prazeres. E conta-se que foi o Paulo, né, falante, elegante, quem realmente impressionou o Walt Disney e o inspirou a criar o personagem do Zé Carioca. Na ocasião, o sambista não estava tudo de branco, ele tinha apenas o paletó nessa cor, mas que foi o suficiente, né, e passou a ser a marca, né, a peça marca aí do Zé Carioca, né? O Zé Carioca do Disney passou a ser um símbolo do Rio de Janeiro e do próprio Brasil no exterior. Olha que interessante, né? Fuma charuto, tem um guarda-chuva que maneja como uma bengala, até parece bem um personagem da macumba, né? Então aquele jeito gingado de andar, aquele jeito malandreado de andar. E muita gente não sabe, né? Mas papagaio é um dos elementos, é um dos animais simbólicos de Exu, pela capacidade de fala, de reprodução de fala, né? Seu Zé, ele sempre acaba sendo representado por figuras desenhadas, estatuetas, mas sempre aquela imagem, né? O terno de linho, diferente dos ternos da sociedade da época, e a gente vai entender isso. A ideia do chapéu, o chapéu de palhinha com uma faixa vermelha contornando, gravata vermelha e sapato bicolor, né? O típico malandro, figura provavelmente que ganhou aí o estereótipo a partir da figura de Zé Pilintra, né? O terno de linho branco tornou-se símbolo do malandro
por ser vistoso no caimento, é largo e próprio para capoeira, né? E o grande auge do capoeirista era fazer a sua capoeiragem sem se sujar, era conseguir se lutar, mostrar suas habilidades, seu jogo de corpo, sem se sujar. Ao contrário dos executivos da época, que tentavam imitar os ingleses. O malandro, ele não usava casimira, né? É um tecido pouco apropriado aí para o clima úmido. E seu Zé, ele entra com essa questão, a malandragem, a elegância, entre outros traços, né? E isso faz com que a figura do malandro ela se torne representativa da dignidade do povo preto, deixando para trás a ideia do negro arrastapé, maltrapilho ou simples trabalhador braçal. O que acontece também, né? O seu Zé se torna famoso, aí a gente olha a nossa geografia, né? Primeiro no Nordeste, seja como frequentador do catimbó ou entidade no catimbó, e aí entra na popularidade de outras religiões e traz consigo a relação da pagelança indígena e os candomblés de caboclo muito difundido aí na Bahia, né? A gente olha a nossa aula anterior e consegue já enxergar esse caminho. Conta-se ainda que, quando jovem, era um caboclo violento, que brigava por qualquer coisa mesmo sem ter razão. E aí a fama de herveiro vem também do Nordeste, né? Sendo capaz de receitar chás para qualquer mal, benzer, quebrar feitiço dos consolentes em si. Já no Nordeste, a figura de Zé Pilintra também tem uma preocupação com essa elegância, né? Eu já citei, no catimbó ele vai usar chapéu de palha, um lenço vermelho no pescoço, fuma cachimbo ao invés de charuto, como acaba se padronizando depois dentro da Umbanda, né? De acordo com o Ligiero também, eu gostaria que vocês lessem, né, essa indicação. Seu Zé ele migra para o Rio de Janeiro, onde se torna, nas primeiras décadas do século XX, um famoso malandro da zona boêmia carioca, região da Lapa, Estácio, Gamboa e zona portuária, né? Nessa época, período de desenvolvimento urbano industrial, a vida da população afrodescendente foi profundamente transformada. Havia um fluxo migratório intenso de sertanejos em direção à capital nacional em busca de melhores condições de vida. Nascem aí as primeiras favelas, empurrando para os morros os migrantes dos antigos cortiços derrubados para a reforma Passos, né? Então, nesse contexto, seu Zé pode ter conseguido fama, como muitos outros, pela sua coragem, a ousadia, obtendo aceitação daqueles que se encontravam em mesma situação e virando um herói, né, em relação a essa situação. Quanto da morte, né, um negócio que eu já comentei, muitos discordam, né, como teria acontecido, se ele foi assassinado por uma mulher, um desafeto, outro malandro, mas há aquela coisa unânime, né? Ele foi assassinado, ele foi morto pelas costas, porque de frente o nego é imbatível, né? E aí Zé Pilintra, um processo inverso do que aconteceu com outros malandros, que tiveram uma notoriedade no seu período, na sua época, mas não conseguem se consagrar, né? E aí para Zé Pilintra a morte ela representou um momento de transição e de continuidade, tanto que a gente tem esse fenômeno aí até hoje, né, sendo incorporado a Umbanda e baixando em diversas cidades, além dos relatos do exterior que eu não citei ainda, né, de Porto Alegre a Nova York, você tem médiums aí trabalhando com a força de Zé Pilintra. Seu Zé é uma das entidades de trânsito, que aí a gente vai comentar mais na parte de Exu também, que aceita, né, vive essa... Existe uma nomenclatura que a gente fala que é a linha das almas e o povo de rua. A linha das almas é a linha que vai entrar as linhas tradicionais, caboclos, pretos velhos, e o povo de rua a gente sabe quem é. E aí eu vou contar isso mais para frente, né? A gente vai falar disso a hora que entrar mais na parte da esquerda. Mas esse processo histórico, esse processo que o Ligiero eu fiz aqui de forma comentada com vocês, é o ponto de observação, é o ponto de saída da história de Zé Pilintra. Então a gente precisa debruçar sobre essa linguagem, entender essa linguagem, entender essa flexibilidade, né? Entender também a construção. Eu quero falar muito disso na hora que chegar a parte de Exu, porque a gente precisa entender o malandro
na verdade, né, entra aí na classificação de povo de rua, que não deixa de ser um Exu. Até a gente chegar naquela ideia do espírito mais brincalhão do perfil do perfil trickster. Então, o que a gente precisa levar em consideração? A geografia citada anteriormente, esse relato no processo histórico, né? Essas mudanças, e a gente está fazendo o percurso de baixo para cima. A gente está olhando Rio de Janeiro, Lapa, Boemia, falar sobre malandragem, falar sobre Exu e olhar aí aspectos do catimbó. Já deixei bastante material, recomendação. Leiam também outro material que eu estou deixando nessa aula, que chama A Sombra, que da aula anterior, né, A Sombra da Jurema, que é um estudo sobre Alandra, uma das cidades mais famosas do Nordeste, em relação ao culto de catimbó, ainda aquele culto com as casas mescladas com Umbanda. Maravilha? É isso? Saravá, seu José Pilintra. Seu doutor, bravo senhor, Zé Pilintra chegou, bravo senhor, saravá, seu José Pilintra.